Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso, Físio, você não pode assistir esse vídeo sozinha. Então já clica aqui embaixo em compartilhar e manda esse vídeo para pelo menos uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E o tema do nosso vídeo de hoje é situações de atenção nos atendimentos de gestantes. E eu quero te passar alguns pontos bem importantes para o nosso atendimento, pontos que você deve ficar bem ligada, porque a segurança do teu atendimento depende de você estar atualizada e de você saber essas informações ponto a ponto. Por isso, pega papel e caneta e agora, Físio, vem comigo entender quais são essas situações de atenção que a gente pode lidar ali no nosso dia a dia de consultório. E o que você vai aprender aqui comigo, Físio, hoje nesse vídeo? Eu quero te mostrar, eu quero aprofundar contigo em assuntos que vão ser fundamentais, principalmente falando do atendimento de gestante. Então, a gente vai falar de cuidados, de pontos de atenção, de situações que vão fugir do habitual e que você precisa estar preparada se você quer atender gestantes. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender a fundo todos esses assuntos que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo de hoje. Já aproveita, já curte ele para eu saber que esse conteúdo ele vai te ajudar lá no consultório, vai te trazer segurança, vai te trazer clareza. Então vamos lá, pegou papel e caneta? Então começa a anotar, olha só. Aproximadamente 15% das gestantes elas vão enfrentar alguma complicação com algum potencial risco à vida dela, à vida desse bebê, demandando algumas intervenções obstétricas que vão ser significativas ali naquele momento. E nós vamos falar sobre 4 situações principais de atenção, que são elas: cardiopatias, diabetes gestacional, sobrepeso e obesidade, hipertensão gestacional, que são situações que devem ser acompanhadas bem de perto por nós, com atenção e por toda a equipe de saúde. Então, a gente vai conversar ponto a ponto sobre cada uma delas. Eu vou te trazer o que muda na nossa conduta ali do consultório, o que a gente precisa ter ali para troca entre os profissionais e você ter atenção aqui em cada um desses casos. Então, primeiro, a gente vai falar sobre as cardiopatias. Então, as modificações fisiológicas durante a gestação, elas podem provocar ali uma piora do estado funcional da mulher que já tem alguma cardiopatia, ou mesmo proporcionar ali a manifestação de alguma doença cardíaca sem um diagnóstico prévio à gestação, né? Por exemplo, a paciente que não tinha nada antes dessa gestação começa ali a desenvolver um quadro de alguma alteração cardiológica. E a gente tem alguns pontos na literatura para destacar aqui. Um deles é que a partir da segunda metade da gestação, a gestante ela pode apresentar fadiga, falta de ar, lipotimia, que é a sensação de desmaio, mas sem o desmaio ainda, pela queda da pressão arterial ou pela hipoglicemia, além do edema na gestação em diferentes graus aqui. E durante o período gestacional, as mulheres com algum histórico de cardiopatia ou que desenvolvem uma cardiopatia na gestação, elas têm uma tendência à piora do quadro dessas questões. Então, piora do quadro de edema, piora do quadro de lipotimia, de falta de ar, devido às modificações hemodinâmicas que a gente conversou também. Então, todo esse sistema cardiopulmonar ele vai mudar, né? Uma vez que essa paciente ela pode descompensar por conta dessa doença cardíaca na gestação. Por isso que antes de a gente iniciar o atendimento ali da paciente,
é imprescindível a gente verificar os sinais vitais, em especial aqui nas cardiopatias, a frequência cardíaca e também a pressão arterial. Durante o exercício, mesmo passivo, ativo assistido, e também após esse exercício. Além da frequência cardíaca e da pressão arterial, a gente também pode ter ali no consultório, eu uso esses 3 parâmetros, então frequência cardíaca, pressão e a saturação, então ter ali um oxímetro no consultório também vai ser bem importante. Então a gente viu que é importante verificar como está o quadro dessa paciente quando ela chega no consultório, com a frequência cardíaca, a pressão e também a saturação, durante o exercício e após o exercício. Então, essa paciente que tem uma cardiopatia, ela precisa ser acompanhada de perto. Não dá pra gente, mas ela não tem nenhuma alteração ali visível, mas ela pode ter um quadro ali de uma pressão mais alta e ela não está sentindo nada. Então, é importante a gente também monitorar. E esse monitoramento, ele deve ser constante. Toda sessão a gente vai fazer isso. E durante toda a sessão a gente também vai fazer o histórico desses sinais. Então, eu escrevo ali no prontuário da paciente, porque eu também tenho esse histórico ali para compartilhar com a equipe, para se algo der ali de alguma coisa, né, alterada, eu tenho também como provar que não foi ali durante o exercício. Então, a gente também tem ali uma segurança para a paciente e para o profissional também. Outro ponto que a gente também pode incluir nesse processo de monitoramento são as escalas. Uma das escalas muito usadas é a escala de esforço percebido, que é a escala de Borg. A escala, ela é bem fácil de aplicar, onde a paciente ela vai ter que estar ali naquela escala de Borg até no máximo 13 ou 14, que é quando esse esforço é relativamente fácil ou ligeiramente cansativo. Esse é o ponto que a gente vai usar ali para o nosso consultório ou na atividade física também. Isso aqui é preconizado pela ACOG, que é a Associação Canadense de Ginecologia e Obstetrícia, e também algumas literaturas de 2022 também apontam essa intensidade de esforço com a escala de Borg. No caso dessas pacientes com quadro de cardiopatia, quando ela tem sinais ali de dispneia, um cansaço acima de 13, 14 na escala de Borg, o exercício ele deve ser interrompido. Professora Jéssica, mas ali no consultório, né, um exercício respiratório, um treinamento de assoalho pélvico, eu vou ter tanta modificação assim? Sim, às vezes essa paciente que tem uma cardiopatia, num exercício que a gente vai fazer, ou, por exemplo, ela vai mudar de postura, só de ela estar deitada para levantar, ela já pode ter uma alteração de pressão arterial ali bem importante. Então, é muito, muito importante que a gente monitore essa paciente e que estejamos atentas também a mudanças ali no comportamento, mudanças em sinais ali que o corpo da minha paciente também vai expressar. O segundo ponto de atenção que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje são sobre as pacientes com diabetes gestacional. E a equipe de saúde, ela deve estar atenta aos níveis de glicose dessa paciente, que devem ser mantidos em média ali em torno de 100, para minimizar o risco tanto fetal quanto o risco materno. Hoje a gente sabe que o diabetes gestacional ele pode trazer quadros ali para essa mãe, né, de hipoglicemia, pode trazer também para esse bebê risco de parto prematuro, de um bebê GIG, né, que é o bebê gigante para a idade gestacional, polidrâmino, que é o aumento do líquido amniótico. Isso pode trazer repercussões bem importantes para essa mãe e para esse bebê. E aqui a gente também traz em conjunto outra situação muito importante, situação de alerta também, que são as gestantes com sobrepeso e obesidade, que são situações muito conexas aqui. Por quê? Porque a obesidade e o sobrepeso estão super relacionados com o diabetes gestacional. O sobrepeso
ele é diagnosticado quando o IMC alcança um valor igual ou superior a 25 kg por metro quadrado e inferior a 29,9 kg por metro ao quadrado, enquanto a obesidade é diagnosticada com valor de IMC igual ou superior a 30 kg por metro quadrado. O IMC materno pré-gestacional e o ganho de peso gestacional mais elevado estão associados aí a síndromes hipertensivas gestacionais, síndromes metabólicas como diabetes gestacional e a macrosomia fetal, além do aumento do risco de prematuridade quando comparados às mães que têm ali um peso regular, né, com ganho de peso gestacional médio. Então, isso aqui é bem importante porque o IMC adequado, ele impede também que a paciente tenha tantas repercussões, né? Assim como cardiopatias, alterações ali de hipertensão gestacional, de IMC, de diabetes gestacional. Então, é importante que a gente também fale sobre esse assunto quando se fala de prevenção com relação a essas disfunções também. E com relação ao diabetes gestacional, para a gente prescrever adequadamente os exercícios, o fisioterapeuta ele deve estar atento a algumas seguintes orientações que eu vou pontuar aqui com você. Primeiro, se certificar sobre a ingesta alimentar e hidratação e o horário da medicação antiglicêmica. O que quer dizer isso? Que é contraindicado a paciente realizar exercício no momento do pico de glicemia. Então, por exemplo, abaixo de 60, né? Então, uma hipoglicemia ou acima de 250. Então, ela não pode realizar, isso aqui é uma recomendação da ACOG, da Associação Canadense de Ginecologia e Obstetrícia. Também não é recomendado a paciente realizar os exercícios em jejum. Então, a paciente acordou, a consulta é 8 da manhã, ela não tomou café da manhã, ela foi para a sessão, foi rápida, acordou atrasada, não dá para também atender essa paciente com diabetes gestacional nesse caso. Outro ponto importante é que pode ser muito interessante a gente iniciar os exercícios 1 hora após a alimentação. Isso até é um ajuste que a gente pode fazer durante ali a marcação da consulta da paciente, que é, ela tem diabetes gestacional? Qual é o horário da consulta dela? Ela consegue se alimentar antes dessa consulta? Ok, a gente consegue seguir ali. Se não, a gente pode ver ali alguns ajustes para facilitar com que ela não tenha uma hipoglicemia ou um pico ali durante a execução de exercício ou durante a nossa sessão. Outra recomendação é que mulheres sedentárias e mulheres com obesidade, elas devem iniciar o exercício com menor tempo de duração e com baixa intensidade. Primeiro, para não sobrecarregar todo o sistema, né? A gente tem ali quadros, às vezes, de hipoglicemia, a paciente vai passar mal, a paciente vai ter sensação de desmaio. Então, é importante que a gente também se atente a isso no nosso consultório. Nem sempre a gente vai chegar com uma intensidade tão grande ali no nosso consultório, mas dependendo da paciente, só de se movimentar ali na maca, ela já aumentou a frequência cardíaca, já alterou todo o sistema. Então, é importante que a gente também se atente a isso. E por esse ponto que a frequência cardíaca ela não deve ser a única forma de monitoramento. Então, a gente também vai associar a escala de Borg. Então, a escala de Borg em torno de 13 a 14 ali na escala de Borg. E a gente também pode incluir a escala de percepção de esforço, que é o talk test. O talk test é a gente estar ali percebendo se a paciente está com uma frequência cardíaca elevada, ela não está conseguindo conversar durante o exercício. Então, o talk test, ela tem que manter falando sem pausas durante o exercício. Esse é o nível ideal ali para que ela esteja na intensidade adequada do exercício. E durante a prática desses exercícios com essa paciente, a gente pode ter também alguns outros cuidados. Então,
Os exercícios de alta intensidade, eles podem induzir a uma hipoglicemia. Então, a gente também cuidar com a intensidade do exercício para essa paciente também vai deixar ela ali sempre normoglicêmica para que a gente possa continuar com aquele exercício. Evitar lugares com altas temperaturas, porque isso também pode dar uma sensação ruim para essa paciente. Atentar para o equilíbrio dessa paciente, principalmente a gestante mais obesa, né, que está com o abdômen mais distendido, para evitar um risco de queda, um trauma abdominal, né, uma entorse de tornozelo, tudo isso a gente precisa pensar também no consultório. Evitar cargas elevadas e isometria intensa, porque a realização concomitante disso com a manobra de Valsalva pode resultar em aumento de pressão intraabdominal. Isso aqui nem sempre entra para o nosso consultório, mas isso entra numa orientação lá para o exercício físico. A paciente que faz, por exemplo, um crossfit, uma musculação, evitar uma carga muito elevada que ela não consiga ali respirar durante o exercício e que ela vá fazer ali uma apneia. Então, é importante também trazer isso para o consultório e trazer isso como orientação. E agora a gente vai falar sobre outra condição muito importante, que é a hipertensão gestacional. É outra condição de alerta, é uma condição que pode ocorrer ali durante a gestação, normalmente após as 20 semanas. No entanto, a gestante ela pode desenvolver em qualquer idade gestacional. E por ser uma condição silenciosa, que nem toda paciente vai sentir ali alterações pressóricas, o diagnóstico ele pode ser tardio. Então, a paciente que está ali ao longo da gestação com ali a pressão normal, a pressão mais baixa, que é a pressão normal de gestante, ela pode ao longo da gestação alterar esse padrão. Então, dessa forma, a gente tem que estar muito atenta e que a gente possa ali, durante ali a aferição dos sinais vitais, monitorar essa paciente para ver se existe ali alguma alteração dessa pressão arterial. E quando a gente monitora ali, quando a gente verifica isso em cada atendimento, a gente tem esse histórico e a gente pode discutir com toda a equipe de saúde. Esse diagnóstico das doenças hipertensivas na gestante não restringe ali a nossa conduta no consultório. No entanto, a gente vai ter que manter atenção a qualquer tipo de intercorrência que possa vir a acontecer, né? Como uma dispneia, como um aumento dessa pressão durante o exercício. E no caso de gestantes com uma hipertensão arterial grave, então a pressão arterial de 160 por 110, daí sim a contraindicação tanto de deambulação e o exercício deve ser cauteloso. Por isso, a importância de discutir o caso previamente com toda a equipe. Então, um exemplo, né? Minha paciente foi diagnosticada com hipertensão gestacional. A obstetra afastou ela e a gente vai entrar em contato com a obstetra para saber o porquê que ela foi afastada, né? Qual é o quadro dela? Hipertensão grave. O que a gente pode fazer em casa com ela, passar de orientações para que ela consiga manter a qualidade de vida, sem dores, passar toda essa gestação de forma adequada, mas que a gente também não piore o quadro dela. Então é importante a gente também ter essa troca com os outros profissionais, até para a gente ter cuidado ali em cada caso que a gente vai atender. E eu falei sobre essa questão da pressão arterial grave, né, o 160 por 110, mas existem alguns outros critérios para interrupção do exercício. E esses critérios foram determinados em 2020 e eu vou pontuar passo a passo com você aqui, para que você tenha atenção. Até é interessante ter uma listinha desses sinais para você que está começando, que tem dúvidas, para ter sempre ali à mão e você saber exatamente quando você deve parar esse exercício com a tua paciente. Primeiro, falta de ar persistente que não melhora o repouso, ou seja, o paciente estava ali fazendo um exercício, você deu um descanso para ela, monitorou ela, mas aquela dispneia não passa. Então, nesse momento, a gente pausa o exercício e a gente pede para ela entrar em contato também com o obstetra ou ir para a emergência, para ver o que está acontecendo. Segundo, dor no peito.
né? Dor no peito que também não passou após o exercício, né? Uma dor no peito diferente, a gente também vai pausar esse exercício. Contrações uterinas regulares e dolorosas, paciente que está ali durante o exercício, 28 semanas, né? 26 semanas, e começa com contrações regulares e dolorosas, também pausa o exercício e encaminha essa paciente. Sangramento vaginal. Isso em qualquer idade gestacional. Pode ser lá no final, mas ela já está entrando em trabalho de parto, estourou a bolsa. Mesmo assim, qualquer sangramento, ele deve ser comunicado ao obstetra e essa paciente precisa de atendimento de urgência. Então é importante também a gente pausar o exercício e encaminhar corretamente. Perda persistente de líquido desse canal vaginal. Pode ser a bolsa que rompeu? Pode ser perda de urina? Pode ser, mas a gente precisa verificar o que está acontecendo, precisa também encaminhar. Outro ponto, tontura persistente ou desmaio que não resolva com repouso. Um exemplo muito importante a gente lida muito com exercícios respiratórios. Os exercícios respiratórios, quando a paciente que tinha uma respiração bem apical, uma respiração rápida, começa a respirar de forma adequada, é normal que ela se sinta mais tonta, né? Tá oxigenando mais esse cérebro, é normal que isso aconteça. No entanto, com o repouso isso tem que cessar e com o passar das sessões, ela vai se acostumando com aquela técnica e isso também deve cessar. Se isso não estiver cessando, também esse exercício deve ser pausado. Sudorese. E sudorese aqui é importante. A gente tem que sempre cuidar da temperatura da sala para atender gestantes. Tem que ser confortável para a paciente. Ela tem que se sentir confortável ali. Ela não tem que passar ali calor, porque isso também pode reduzir a pressão, trazer uma hipoglicemia e um quadro ali até de desmaio. Tremor. Tremor também. Começou com exercício, começou com tremor acentuado, pausou o exercício. Importante. Náusea e desmaio, né? Na hora a gente para, posiciona a paciente no decúbito lateral esquerdo e a gente também encaminha essa paciente para o obstetra. Dormência, começou com dormência na mão, no pé, pausa o exercício, deixa ali em repouso. Se não passar, também a gente precisa passar esse caso para o obstetra e verificar o que está acontecendo. Dor na panturrilha, né? Sinal ali de que essa panturrilha está endurecida, também encaminha essa paciente. Mas ela teve uma cãibra na noite anterior, ela está com tensão ali na região. Pode ser só tensão? Pode, mas é importante verificar. Fraqueza muscular que afete o equilíbrio. Então, a paciente estava ali fazendo um exercício, um agachamento com a gente no consultório. Começou com muita fraqueza, começou a se sentir mais tonta, com dificuldade no equilíbrio. Pausa o exercício, deita com ela ali em decúbito lateral esquerdo para que ela fique mais tranquila. Se não passar, também encaminha para o obstetra. Outra coisa, dor de cabeça. Dor de cabeça é um sinal bem importante de hipertensão gestacional, de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia. Então, dor de cabeça não é brincadeira e a gente precisa acompanhar de perto. Outra coisa, edema. Uma paciente que estava ali 20 e pouquinhas semanas, né? 28 semanas. Tinha um edema regular da gestação que você havia avaliado, mas de repente ela chegou com muito edema. Então, essa paciente ela precisa ser acompanhada, fala com o obstetra, fala sobre isso. Muitas vezes o obstetra vai ver ela no início a cada um mês e a gente está vendo a cada semana. Então, é importante a gente também passar essas informações que talvez ele não vá ver ali na consulta. Então, importantíssimo todos esses passos para que a gente possa atender com segurança, ter na cabeça essas situações de alerta, essas situações de alterações, né, de doenças que podem acontecer na gestante, porque em 99% dos casos a gente vai atender a paciente saudável.
mas a gente precisa estar preparada para esse 1% que vai estar ali, que precisa de cuidados adicionais, que precisa de atenção, que precisa que a gente saiba o que está gerando aquela alteração ali para a mãe, para o bebê e para as alterações nos exercícios. E físio, para aprofundar em todo o conteúdo sobre gestação e sobre pós-parto, além do meu canal do YouTube, você também deve estar lá no meu Instagram. Tem o endereço aqui abaixo, @doutora Jéssica Moreira. Lá eu posto diariamente sobre condições ali do nosso consultório, sobre evidência científica. Então, se você não me segue ainda, vá lá, já me segue, para que a gente possa também interagir por lá e você aprender ainda mais. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui abaixo. E também, para não perder nenhuma coisinha que entra aqui no canal, nenhum conteúdo que entra aqui, já se inscreve no canal. É só clicar nesse sininho que está aqui abaixo também e receber todas as novidades em primeira mão. E agora, Físio, um grande beijo e bons estudos! Meu nome é Thalita, eu sou da cidade de Jaboticabal, é interior de São Paulo, fica bem pertinho de Ribeirão Preto, e eu conheci a doutora Jéssica através do Instagram, né, pelo nicho que eu venho pesquisando de gestação, atendimento, né, à gestante. Então, eu encontrei ela num anúncio e me interessei, né, entrei na semana das aulas que ela oferece, me interessei muito e foi onde eu resolvi me envolver no curso dela e me apaixonei. Então, o que me fez interessar, né, pelo curso depois das aulas foi essa parte de conhecer um pouquinho mais o sistema da mulher, né, da saúde da mulher, que tem tanta coisa que envolve a saúde da mulher. Na faculdade a gente vê de uma forma um pouco superficial, sempre me interessou essa parte, e eu achei a forma de abordagem, né, a didática nessas 3 aulas me interessou muito, e principalmente a parte de avaliação também, que eu acho que é o crucial aí no nosso atendimento, e foi isso que me fez, né, além da didática, da forma simples de ensinar, de conversar durante as aulas, foi o que mais me cativou para poder dar início ao curso. O que mais me fez interessar pelo curso, né, foi a insegurança em avaliar, né? Se tratando de gestante, eu não estou cuidando somente de uma mãe, né? A gente cuida ali de toda a insegurança de uma gestação, a gente cuida, querendo ou não, da saúde desse bebê, né? A gente prepara, eu falo que a gente prepara o aconchego dele ali, que é o ventre da mãe. Então, acho que a insegurança de você lidar com uma gestante, avaliar e trazer segurança para ela nesse período que traz muitas inseguranças, né? Foi o que mais me interessou, me fazia buscar, né? Trazer conforto para quem eu fosse atender, segurança. Foi isso que mais me motivou a procurar o curso. Pós o curso, eu estou completamente segura em atender. Acho que o conteúdo, né, a bagagem que eu adquiri de conhecimento no curso me trouxe essa segurança completa. Hoje eu me sinto preparada e pronta para atender e transmitir essa segurança também para as minhas pacientes. Mas agora, né, que a saúde da mulher está tendo uma visibilidade maior, as gestantes estão procurando mais esse serviço, está caindo mais no conhecimento da população. Então, eu acho que o investimento foi ótimo. Ao meu ver, assim, em relação à quantidade de conteúdo, foi maravilhoso, super valeu a pena, super compensou. E o taping é uma parte que eu gosto muito, acho muito interessante o resultado que ele traz, né? E a partir do momento que eu vi que ele ia entrar no curso, estava chegando muito próximo do fim do meu acesso, eu ainda entrei em contato com o suporte, falei, pelo amor de Deus, tem aula lá que eu estou muito ansiosa para assistir. Mas eles super me tranquilizaram, deu tempo de assistir, foi ótimo. Eu achei muito legal, foi muito gostoso mesmo. Meu nome é Luciana e eu sou da cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Assim, o que me chamou muita atenção foi a prática baseada em evidências. Então, isso para mim foi, assim, excepcional e foi um dos motivos pelos quais eu quis fazer mesmo a jornada, porque a gente fica com mais segurança de atuar de acordo com o que a ciência nos traz, para ter mais segurança para entregar algo mais preciso para o paciente. Primeira técnica que eu tinha dúvida no 3º trimestre era o treino do expulsivo. Isso eu tinha dúvida, como que ele era sistematizado. Então, isso ficou muito claro para mim. A segunda coisa, o treino com o balão de biofeedback. Isso foi assim, primeira questão com o nosso dedo, né, de fazer o alongamento das fibras. Isso foi assim, que lá na jornada da Master Physio eu já tinha falado, né? E aí, sabe quando acende uma lampadinha, uma luzinha, você fala, nossa, é verdade, como que eu não tinha pensado nisso antes, né?
Depois eu adquiri o biofeedback que eu não tinha, e aí fez realmente total diferença no meu atendimento. E, por último, as posições que facilitam o trabalho de parto. Que horas aplicá-las, em quais momentos, para que elas servem. Então, acho que foram esses 3 pontos que eu precisava, que eu almejava muito saber. A principal transformação é a segurança mesmo, né? A segurança de saber que você está trabalhando com a técnica adequada, que você sabe empregar a técnica e sabe realizar a técnica. Acho que quando a gente fala de cursos online, vem uma questão de, mas por não ser presencial, será que vai dar certo? E deu e dá muito certo. Eu me sinto uma profissional mais capacitado, né? Você consegue falar de igual para igual com outro profissional, né? Então, a equipe que lida com a gestante, ela é multidisciplinar, né? Então, o físio precisa entender qual é o papel dele e se colocar ali, porque é o papel que outros profissionais não vão desempenhar.